Do Lu da Lu. Volume 27. Capítulo 185. Literalmente caindo fora. Os 5 demônios da Shrek olharam perplexos para Logal. Essa talvez tivesse sido a cerimônia de sucessão mais rápida da história. Titan não pôde evitar dizer: Logal, você não está falando sério. Logal bufou zombeteiramente. Como é que alguém pode pegar um filhote sem entrar no covil do tigre? Eu insisto em entrar na seita Tang. E então, pirralho, o que você diz? Tang-san sorriu levemente, dizendo: Eu aceito, é claro que eu aceito. Se o Sênior quiser entrar na seita Tang, então a partir de agora você será igual ao Sênior Titan, um ancião da seita Tang. Logal disse: Então eu posso aprender o método de produção da besta divina Zuji? Não se preocupe, eu não vou espalhá-lo. Tang-san balançou a cabeça com um sorriso. A besta divina Zuji é a arma oculta mais simples da seita Tang. Como isso poderia ser adequado diante da reputação do Sênior como artesão divino? O Sênior também poderá produzir as armas ocultas mais finas da seita, para fazer jus ao status do Sênior. Ouvindo isso, Logal imediatamente ergueu as sobrancelhas de encanto. Verdade, quais são as armas ocultas mais finas? Elas são melhores que essa besta divina Zuji? Tang-san disse severamente. É claro, além disso, essas armas ocultas mais finas são o suficiente para ameaçar as vidas de títulos do Lu. Se elas puderem ser feitas, então você fundará uma tradição no mundo da ferraria. Todas essas armas ocultas excepcionais terão seu nome entalhado nelas. Originalmente, Logal decidiu se juntar à seita Tang parcialmente por causa da irritação, mesmo que fosse obcecado com a forja, ele com certeza não era tão simples quanto parecia. Enquanto eu estiver na seita Tang eu não vou divulgá-los, mas não me diga que eu não posso sair depois de aprendê-los. Esse era o plano de Logal. Mas agora, ele já havia sido completamente fisgado por Tang-san. Como ele poderia saber que, quando decidiu se juntar à seita, o brilho astuto no seu olhar havia sido percebido pelo olho do demônio púrpuro de Tang-san. Mesmo que Tang-san não conhecesse seus planos concretos, ele ainda julgou que sua decisão de se juntar à seita Tang não havia sido completamente sincera. Tang-san tirou um diagrama do 24 pontes ao luar e o entregou para Logal, então pegou sem hesitação a besta divina Zuji e a guardou em seu cinto. Sênior, dê uma olhada nesse diagrama primeiro. Eu confio que você com certeza não vai passá-lo para outras pessoas. Ele é de uma arma oculta incomparável, então o observe com atenção. Dessa vez nós realmente viemos comprar alguns metais. Como ex-presidente e atual ancião da seita, você não deveria nos dar um preço favorável? O olhar de Logal agora já estava completamente focado naquele diagrama. Certo, certo. Silon, eu vou deixar isso com você. Coloque o preço dos serviços de qualquer coisa que eles comprarem na conta da associação. Se for alguma coisa dos membros da nossa associação, então diga para eles venderem com 20% de desconto. Sim, professor. Com a reputação de Logal em Gengishin, quem não tentaria ganhar seu favor? Vender a 80% do preço original não era nada. Tang-san disse a Logal. Sênior, então nós iremos embora primeiro. Quando estivermos voltando para a seita Tang, eu virei te chamar. Logal balançou a mão, dizendo: Certo, podem ir. Oh, claro, amanhã à noite vai haver um leilão. Provavelmente haverá muitas coisas boas lá. Titan, você conhece bem os leilões. Então vocês podem ir lá depois. Enquanto falava, Logal já estava cuidadosamente examinando o diagrama sob a luz de uma lâmpada. Aos seus olhos, além desse desenho, já não existia mais nada. Com sua experiência de artesão divino, apenas um olhar foi o suficiente para atraí-lo à arma oculta descrita nesse diagrama. Como Tang-san disse, o objeto ilustrado ali era muito mais peculiar que a besta divina Zuji. Saindo da ferraria de Logal, Oscar não pôde evitar se aproximar de Tang-san, perguntando em voz baixa: Qual diagrama você deu ao Logal? Você realmente não tem medo de que ele vá vazá-lo? Afinal, ele é o presidente da Associação de Ferreiros. Tang-san sorriu levemente, dizendo: Isso não importa, eu não tenho medo de que isso vaze. Esse era apenas um terço dos diagramas da agulha flor de pêssego torrencial. Não era nada realmente importante. De fato, falando de armas ocultas, a diferença entre a besta divina Zuji e a agulha flor de pêssego torrencial era muito grande. Mas na prática, a habilidade de produzir a besta divina Zuji era muito mais importante que a agulha flor de pêssego torrencial. Afinal, como poderia ser tão fácil assim produzir uma agulha flor de pêssego torrencial? Se fosse, ela não teria sido perdida pela seita Tang do mundo anterior de Tang-san por tantos anos. Primeiro, deixando de lado a questão de sua produção, só as fontes de prata da prata do fundo do mar profundo já seriam um problema enorme. Mesmo se Logal conseguisse encontrá-las, quanto ele conseguiria obter? E quantas agulhas flor de pêssego torrencial ele conseguiria fazer então? Mesmo se ele tivesse sucesso, algumas agulhas flor de pêssego torrencial basicamente não fariam nenhuma diferença no continente. Mas produzir bestas divinas Zuji em massa com certeza faria. Esse foi um dos motivos principais pelos quais Tang-san deixou a produção das armas ocultas mais difíceis para Logal. Além disso, ele firmemente acreditava que, com a enorme atração causada pela agulha flor de pêssego torrencial, Logal não teria a presença de espírito para perceber isso. Afinal,
Ele realmente era obcecado pela arte da forja. E depois, Tang San lhe deu apenas um terço dos diagramas. Lou Gao podia ser um tanto astuto, mas se fosse colocado para trabalhar, ele também seria de muita ajuda para a seita Tang. Tang San sempre se perguntou se seria capaz de produzir a pena de pavão, a agulha flor de pêssego torrencial e o lótus da fúria do Buda Tang. Apesar de ele mesmo ser experiente, ele também precisava cultivar e não poderia gastar todo o seu tempo forjando. Já Tai Ten, apesar de possuir a habilidade necessária, ele sozinho era muito pouco, ainda mais quando ele ainda precisava supervisionar a situação geral. Mas agora, como presidente da Associação de Ferreiros e um artesão divino, as circunstâncias haviam mudado completamente. Tang San já havia começado a planejar sobre como usar esse gordo que desejava roubar as armas ocultas da seita Tang. Silon não sabia o motivo de seu professor ter decidido passar sua posição, mas como discípulo-chefe de Lou Gao, ele era extremamente eficiente e aparentemente não exibiu qualquer reação. Vice-presidente Tai Ten, já está ficando tarde. Eu gostaria de primeiro convidar todos vocês para almoçar. O que acha de ir escolher os metais depois? Tai Ten riu alto, dizendo: Você ainda é tão sensível. Aquele velho do Lou Gao não liga para mais nada além da forja. Nesses últimos anos, você esteve resolvendo vários dos negócios da associação. Aquele Lou Gao, eu não acredito que ele continua mantendo vocês como guardas desse jeito. Silon sorriu. Eu faço isso voluntariamente. Se as regras não fossem seguidas, o leilão VIP da nossa associação também não teria sido capaz de alcançar sua atual condição. Sendo honesto com você, a principal fonte de renda da associação de ferreiros vem desse leilão. Tai Ten assentiu, dizendo: Eu entendo. Quem pediu para nossa associação de ferreiros não ser apreciada? Vamos fazer assim. Aqui está uma lista de itens. Você pode pedir para as pessoas lá embaixo procurarem por eles. Eu confio em você. Enquanto falava, Tai Ten pegou uma lista de compras preparada com muita antecedência de sua ferramenta espiritual e a entregou para Silon. De fato, como o novo presidente da Associação de Ferreiros, se ele não fosse digno de confiança, então ninguém mais seria. Silon deu uma olhada na lista e arregalou os olhos, prendendo a respiração. Vice-presidente Tai Ten, eu não estou vendo errado, certo? O primeiro item na lista era essência de ferro, 10 toneladas. Eu nunca ouvi de ninguém comprando essência de ferro em toneladas. Não é de se admirar que você tenha vindo de tão longe para fazer compras em Gengishin. Eu temo que não exista nenhum outro lugar em todo o continente, tirando a nossa cidade, que possua tanta essência de ferro assim. Tai Ten riu alto, dizendo: Só não se esqueça do nosso desconto. Silon secou sua testa repentinamente encharcada de suor. Sendo honesto, vice-presidente Tai Ten, você também deve saber qual é o preço de mercado. Se nós realmente vendermos tudo isso com 20% de desconto, como o professor disse, eu temo que todas as lojas subordinadas à Associação de Ferreiros vão falir. O que você acha de eu te dar 10% de desconto? Esse já é o nosso preço de manufatura. Tai Ten olhou para Tang San e Tang San sorriu levemente. Quanto a isso, nós não podemos te deixar trabalhar em vão. Não é preciso dar o desconto. O ancião Tai Ten me disse que todos os tipos de metais são mais baratos aqui em Gengishin. 1 quilo de essência de ferro por uma moeda espiritual de ouro. Nós seguiremos o preço do mercado. Entretanto, eu espero que você consiga juntar todos os metais de que nós precisamos no menor tempo possível. Tang San não era um aproveitador. Comparado ao lucro diante dele agora, ele considerava uma cooperação de longa duração como muito mais importante. Silon secretamente soltou um suspiro de alívio. Como eu poderia me atrever a fazer isso? Eu digo 5% de desconto. Um cliente grande como você sempre receberá tratamento preferencial. Não se preocupe, apesar de esses metais serem preciosos, eles serão todos preparados. Eles poderão ser coletados em 3 dias. Como você planeja transportá-los? Tang San respondeu: Nós usaremos ferramentas espirituais. Se as nossas ferramentas não forem o suficiente, então compraremos 2 de alta capacidade aqui em Gengishin. Isso deve ser o suficiente. Nós pagaremos na entrega. Essa viagem de compras havia sido feita principalmente por causa da essência de ferro. Mas ainda havia a prata pura, o aço de tungstênio, o ferro profundo, o ouro negro, o ferro gelado, a essência de ouro e assim por diante. Tang San havia calculado cuidadosamente. Essa quantidade de metal era o suficiente para suprir a seita Tang por 2 anos. Contanto que tudo ocorresse bem, seria o bastante para produzir uma leva de armas ocultas úteis. Assim eles não apenas poderiam satisfazer o pedido da escola porcelana dos 7 tesouros e equipar a própria seita Tang, como também poderiam fazer um estoque. Quanto a para quem eles as venderiam, isso dependeria da situação. De qualquer forma, esse era um negócio com renda estável e nenhum prejuízo. Silon secretamente calculou o preço total dos metais. Mesmo com sua nova posição de presidente, ele ainda não pôde evitar que seu pulso acelerasse. Essa era uma quantia enorme. Só a comissão da associação já seria uma fortuna considerável. Ainda mais quando eles podiam priorizar as lojas da própria associação. Ele também percebeu que, nesse grupo, Tang San era o verdadeiro líder e apressadamente ofereceu um acordo sem reservas. Um cliente tão grande, mesmo sem a relação com Tai Ten, ainda seria muito valorizado pela associação de ferreiros. De fato,
Esse negócio envolveria uma quantia assustadora de mais de 200 mil moedas espirituais de ouro. Para uma indústria em decadência como a ferreira, essa já era uma figura astronômica. Isso era o equivalente à renda total de um ano de negócios para a Associação de Ferreiros. Deixando a Associação de Ferreiros, um Silon sorridente levou todo mundo para um restaurante não muito longe. Mesmo se o mundo exterior não soubesse que ele estava prestes a assumir a posição de presidente da associação, com sua reputação de ferreiro erudito, ele ainda era um dos clientes mais respeitados ali. Entrando no restaurante, o proprietário que originalmente estava parado atrás de um balcão imediatamente veio até eles, respeitosamente parando ao seu lado. Grande erudito Silon, você veio, por favor. Silon não agia de forma tão educada para com gente de fora, dizendo com uma expressão indiferente: o lugar de sempre. O proprietário imediatamente ficou constrangido. Eu sinto muito, grande erudito Silon, deixe-me arranjar um lugar diferente para você. Essa sala já foi reservada por outra pessoa hoje. Silon franziu as sobrancelhas. Gerente, eu estou recebendo um cliente importante hoje. Você não vai me dar nem um pouco de moral? A testa do proprietário já estava coberta de suor. Eu não me atreveria, mas... Silon disse friamente. Mas o que? O proprietário abaixou a voz. Eu realmente não posso me atrever a ofender a pessoa que reservou essa sala. Grande erudito Silon, por favor, me entenda. Foi alguém do Hall dos Espíritos. Gengishin era considerada como uma das principais cidades do Império Estrela Low. Portanto, o Hall dos Espíritos naturalmente tinha um Hall dos Espíritos ali. A influência deles era enorme em todo o continente e eles estavam em cidades de quase todo o nível. Ouvindo que era alguém do Hall dos Espíritos, Silon não pôde evitar que sua expressão se tornasse um tanto desagradável. Mas ele ainda aguentou e olhou para Titan e os outros ao seu lado. Vendo que eles não pareciam ressentidos, ele então perguntou ao proprietário. Certo, gerente, eu não tornarei as coisas difíceis para você. Arranje outra sala para nós. Como se tivesse recebido uma grande anistia, o proprietário apressadamente sorriu e assentiu repetidamente. Por favor, grande erudito Silon, nobres clientes, hoje a culpa foi realmente minha, culpem a mim. Esse proprietário claramente era muito consciencioso. Ainda adicionando sua aparência humilde, até mesmo Silon achou difícil repreendê-lo. Mas mesmo que Tang San e os outros não planejassem arranjar problemas, isso não significava que outros pensavam do mesmo jeito. Quando o grupo estava prestes a seguir o proprietário para o andar de cima, uma voz excêntrica soou atrás deles. Quem é esse? Então é o grande erudito Silon. Nós vamos deixar você ficar com esse lugar. Todos se viraram para olhar. Entre os 7 ou 8 funcionários uniformizados do Hall dos Espíritos se aproximando, o homem na liderança tinha aproximadamente a mesma idade que Silon, com o cabelo já grisalho, um nariz aquilino, olhos pequenos, uma boca grande e a face tão feia quanto uma tangerina seca, além de uma expressão desdenhosa. Já as pessoas atrás deles pareciam que odiavam não poder desdenhar o céu, com uma aura arrogante inundando seus gestos e falas. Não era nem preciso perguntar. Tang San já sabia que essas eram as pessoas do Hall dos Espíritos de Gengishin. A expressão de Silon despencou. Bispo Meyers, o que você quer dizer com isso? O ancião liderando o grupo do Hall dos Espíritos, Meyers, exibiu um traço de um sorriso frio nos cantos de sua boca, caminhando em frente. Oh, nada, nós já nos conhecemos há tantos anos, eu só quero expressar meu respeito. Você é um grande ferreiro erudito. Vocês sabem o que significa o nível de grande ferreiro erudito? A última pergunta foi direcionada ao grupo do Hall dos Espíritos atrás dele. Esses caras cooperavam muito bem, imediatamente alguém respondeu. Ainda é um ferreiro. Meyers riu alto, dizendo. Isso mesmo, ainda é um ferreiro. É uma pena, mesmo com mais de 70 níveis de cultivação, você ainda é apenas um mestre dos espíritos, ferramenta inútil. Silon, não é impossível que eu deixe você ficar com a sala, contanto que você persuada o seu presidente Logal a fazer a Associação de Ferreiros se juntar ao Hall dos Espíritos. Isso não seria muito melhor para o seu desenvolvimento futuro? A face de Silon já estava pálida de raiva. De fato, ele realmente era um sábio espiritual. Mas sendo um mestre dos espíritos ferramenta, ele era como pequeno ano passado, sem qualquer poder de ataque. Meyers, não se esqueça de que aqui é Gengishin. Silon respondeu com os dentes cerrados. Meyers riu friamente. E daí, deixando de lado você? Até o Lorde de Gengishin precisa ser educado quando me encontra. Caia fora daqui, bons cães não ficam no caminho. Enquanto falava, ele balançou a mão. Imediatamente, uma grande força fez Silon cambalear para o lado. Entretanto, ele rapidamente recuperou o equilíbrio com a ajuda de Oscar. Naturalmente, essa ação expôs Tang San e os outros atrás dele e Meyers imediatamente ficou distraído. Não porque ele os reconheceu, mas porque seu olhar caiu sobre as duas mulheres do grupo. Ning Hongrong com uma pele tão macia que parecia que poderia derramar água e Xiao Wu tão pura quanto um lírio, duas grandes beldades apareceram diante dele e ele não pôde evitar ficar estonteado. Mesmo sendo o mestre do Hall dos Espíritos de Gengishin e podendo-se dizer que ele já havia visto muitas mulheres bonitas, ele nunca havia visto uma tão bela quanto essas duas diante dele agora, deixando de lado ficar tão perto de uma ou tocá-la.
Visivelmente engolindo em seco diante dos olhares de todo mundo, a expressão de Meyers imediatamente mudou. A frieza de agora há pouco se transformou em gentileza e, somada à sua idade, ele realmente parecia um pouco hipócrita agora. Silon, de onde foi que você sequestrou essas duas belas senhoritas? Elas são realmente lindas. Enquanto falava, ele diretamente se virou e andou na direção de Ning Hongrong e Xiao Wu. Talvez sentindo as más intenções dele, Xiao Wu subconscientemente se enterrou nos braços de Tang San. Parado ao lado dele, Ma Hongijun estava prestes a se mover, mas foi impedido por Tang San. Entretanto, Tai Ten já havia dado um passo à frente para encontrá-lo, bufando com irritação e sem ocultar as poderosas flutuações de poder espiritual que ele liberou. Imediatamente, uma pressão enorme floresceu de forma abrupta como um maremoto. Meyers, que estava prestes a erguer a mão para tocar Xiao Wu, apenas sentiu seu peito apertar e foi forçadamente empurrado para trás. Sua expressão imediatamente se tornou alarmada. Olhando para o alto Tai Ten e a aura imponente que ele liberava, ele não pôde evitar que sua expressão mudasse. Podia-se dizer que a influência do rol dos espíritos transbordava até os céus. Meyers realmente não estava exagerando. Até o Lorde de Gengishin precisava mostrar certa consideração por ele. Com a grandeza de um mestre dos espíritos, mais a influência adicional do rol dos espíritos, ele podia até mesmo ser chamado de um tirano local de Gengishin. Mas no fim, ele ainda era um mestre dos espíritos. Entre mestres dos espíritos, a força era o que mais tinha valor. Após sentir a aura imponente de Tai Ten, sua expressão completamente frívola imediatamente se tornou séria. Os subordinados atrás dele mal conseguiram aguentar e recuaram um após o outro diante da pressão de Tai Ten, com suas faces empalidecendo uma a uma. O próprio Meyers era apenas um imperador espiritual do 60º nível, mas ele claramente sentiu que esse homem velho diante dele era alguém que ele não podia enfrentar. Com aquela aura tirânica, ele estava a pelo menos 2 níveis acima dele. Em outras palavras, ele devia ser um Doulu espiritual. No rol dos espíritos, com essa força ele seria pelo menos um cardeal. Mesmo que eles tivessem a vantagem numérica, enfrentando alguém tão forte assim, eles ainda não seriam capazes de aguentar as consequências. Você é? Meyers olhou para Tai Ten com perplexidade e incerteza. Antes que Tai Ten pudesse falar, Tang San de repente dobrou uma mão e um distintivo de autoridade voou até Meyers. Meyers subconscientemente ergueu a mão para pegá-lo. Dessa vez, sua face se tornou mortalmente pálida, com o corpo todo tremendo o distintivo escorregou de sua mão. Entretanto, os símbolos familiares naquele distintivo já haviam ficado profundamente gravados em sua mente. A voz indiferente de Tang San ecoou. Eu não estou a fim de ter minha refeição atrapalhada, então se apresse e caia fora. Meyers, como se tivesse recebido um perdão geral, apressadamente se conteve e pegou o distintivo, respeitosamente o entregando de volta para Tang San. Em seguida, ele sinalizou para seus subordinados e inesperadamente deitou no chão e saiu rolando. Nesse momento, pela sua sobrevivência, ele não ligaria nem um pouco para sua reputação, ao quadrado. Vendo seu ancião fazer isso, apesar desses mestres dos espíritos não saberem o que estava acontecendo, eles não eram idiotas e souberam que hoje haviam chutado uma placa de ferro, um a um. Eles seguiram o exemplo de Meyers e caíram fora. O distintivo de Tang San naturalmente era aquele que Tang Hao havia dado ao grande mestre. Após Tang San voltar para a academia Shrek dessa vez, o grande mestre o passou para ele. Embora eles fossem inimigos do rol dos espíritos, esse distintivo ainda era muito eficaz. Não era de se admirar que Meyers ficasse com medo. O distintivo representava o status de ancião. E entre os anciãos do rol dos espíritos, qual deles não era um título Doulou? Ainda somando a pressão que Tai Ten liberou antes, ele imediatamente duvidou de seu julgamento. Ele conhecia a autoridade da Assembleia de Anciãos. Essa era uma organização de mais alta influência que até a Pontífice Suprema precisava temer um pouco. Vendo que Tang San permitiu que ele fosse embora sem castigá-lo, ele imediatamente caiu fora. Assim que saiu, ele imediatamente fugiu correndo como uma nuvem de fumaça, ao ponto de nem mesmo se atrever a olhar para o restaurante novamente. Agora, o restaurante inteiro estava em silêncio. Quer fosse Silon, o proprietário do restaurante ou os clientes, todos olhavam para Tang San como se ele fosse um monstro. Tai Ten se virou e disse para o proprietário: Você não vai mostrar o caminho? O proprietário voltou a si e sua aparência imediatamente se tornou ainda mais humilde. Nobres clientes, por favor, por favor. É claro que eles acabaram comendo na sala que Silon queria desde o início. Basicamente, antes de Silon poder ordenar os pratos, o proprietário já havia saído correndo para ir arranjá-los. Logo que o proprietário saiu, a expressão de Silon afundou, olhando para Tang San. Vocês são do rol dos espíritos? Como discípulo de Lou Gao e um grande erudito da Associação de Ferreiros, ele naturalmente havia reconhecido o distintivo que Tang San mostrou. Antes de Tang San poder falar, Tai Ten já havia tomado a iniciativa em dizer: Não se preocupe, pirralho. Não existe relação entre nós e o rol dos espíritos. Se eu tiver que dizer que há alguma coisa entre nós, então certamente é total hostilidade. Eu vou apresentá-los e você entenderá. Essa é a senhorita Hongrong, da Escola Porcelana dos Sete Tesouros.
Ning Hongrong naturalmente também havia percebido que a relação entre a Associação de Ferreiros e o Hall dos Espíritos não era harmoniosa. Palavras jamais poderiam explicar tanto quanto ações. Erguendo sua mão direita, junto com um flash de luz, seu pagode de porcelana dos 9 tesouros apareceu em sua palma com um brilho estonteante. Silon nem mesmo prestou atenção ao fato de o pagode em sua mão ter 9 andares, porque ele já estava completamente chocado com aqueles 6 deslumbrantes anéis de espírito. Qual era a idade de Ning Hongrong? Entre os 7 demônios da Shrek, ela só era um pouco mais velha que Zuzukin. Além disso, ela não havia crescido muito e de forma alguma parecendo ter 20 anos de idade. Mas os 6 anéis de espírito no pagode de porcelana dos 9 tesouros em sua mão eram inconfundíveis. Ning Hongrong revelou o que Tai Ten havia omitido. Meu pai é Ning Fengzi. Silon respirou fundo e não pôde evitar olhar para essas pessoas diante dele com uma nova luz. Ele agora entendia como essas pessoas eram capazes de comprar tanto metal sem se importar com o preço. A escola porcelana dos 7 tesouros devia ser a seita mais rica do mundo. Até mesmo o Hall dos Espíritos devia invejar sua riqueza. Ao mesmo tempo, seu olhar para Tang San também mudou um pouco. Claramente, nesse grupo, Tang San era o líder. Para fazer o clã Lise e até a filha querida do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros o seguirem, que tipo de status esse jovem possuía? Entretanto, como ele sabia como o mundo funcionava, ele não continuou os questionando. Apenas assentindo silenciosamente, ele relaxou completamente. Ma Hongijun perguntou a Tang San um pouco descontente. Terceiro irmão, por que você não me deixou ensinar uma lição àqueles bastardos de agora há pouco? Você não viu como eles estavam sendo arrogantes? Eles realmente precisavam ser colocados no seu lugar. Tang San balançou a cabeça para Ma Hongijun, dizendo indiferentemente. Nós não podemos causar problemas para a Associação de Ferreiros. Se você atacasse, o Hall dos Espíritos colocaria esse débito na conta da associação e, quando chegasse a hora do acerto de contas, eles ficariam em apuros. Eu ainda pretendo manter a cooperação com a associação, então não posso ser negligente. Oscar não falou porque sabia que Tang San com certeza não era alguém tolerante, especialmente com alguém como Meyers, que parecia que queria deflorar a Xiao Wu. Xiao Wu era o tabu de Tang San. Ele parecia calmo agora, mas o que estava escondido embaixo dessa fachada? Ouvindo Tang San, o olhar de Silon para ele já não podia mais ser descrito como apenas um olhar de surpresa. Agora ele era até um pouco reverente. Sem dúvidas, o que Tang San disse era verdade. Se eles realmente tivessem atacado agora há pouco, então o Hall dos Espíritos, que sempre olhou para a Associação de Ferreiros como um tigre que olha para sua presa, definitivamente retalharia de forma rápida e impiedosa. O Hall dos Espíritos sempre esteve procurando por uma chance, afinal, essa era a cidade Gengishin, onde a associação estava profundamente enraizada. Se o Hall dos Espíritos quisesse atacá-lo sem uma justificativa, isso não seria fácil. Obrigado, jovem amigo. Eu ainda não perguntei. Qual é o nome do nobre jovem amigo? Silon disse agradecidamente. Tang San respondeu. Eu sou Tang San. Senhor Silon, você pode nos contar sobre a atual relação entre a Associação de Ferreiros e o Hall dos Espíritos? Ouvindo Tang San mencionar o Hall dos Espíritos novamente, Silon não pôde evitar que seu olhar se tornasse frio novamente. Que relação? Para o Hall dos Espíritos, a nossa Associação de Ferreiros é como uma costela de galinha, tão sem gosto quanto comida de animal, mas nos descartar também seria uma pena, é por isso que eles nunca nos tocaram. Você também viu como eu e os discípulos mais jovens guardamos o terceiro, quarto e quinto andar da associação. Na verdade, com nosso status de mestres dos espíritos, esse tipo de guarda é mais como um gesto simbólico, expressando nosso respeito a todos os visitantes. Mas agora, essa guarda realmente se transformou em uma defesa contra a gente de fora. Recentemente, pessoas têm vindo uma após a outra para causar problemas para a associação. E todos eles são gente do Hall dos Espíritos. Eu podia no máximo causar um pouco de pressão neles com meu nível de sábio espiritual, mas a verdade seria revelada se eu tentasse enfrentá-los. Também foi por causa disso que aquele Meyers agiu de forma tão arrogante contra mim mesmo que seu poder espiritual fosse menor que o meu. Foi porque da última vez que as pessoas do Hall dos Espíritos vieram causar problemas, eles me feriram. Agora eles sabem que nós somos apenas mestres dos espíritos ferramenta e isso vem nos dando dor de cabeça. Na verdade, pelo que o próprio Hall dos Espíritos diz, eles não têm interesse na nossa associação de ferreiros, afinal, a diferença entre os ferreiros e os mestres dos espíritos é realmente muito grande. A ideia de incorporar a associação de ferreiros basicamente veio daquele bastardo do Meyers. Ele planeja conseguir uma renda extra conosco. Afinal, a renda total da associação de ferreiros aqui em Gengishin é bem considerável. Ouvindo Silon, Tang San entendeu basicamente como era a relação entre a associação de ferreiros e o Hall dos Espíritos. Segurando a mão delicada de Xiao Wu, ele sorriu e disse. Então, onde fica o Hall dos Espíritos de Gengishin? Silon de repente descobriu que, quando Tang San fez essa pergunta, seus olhos claramente exibiram uma fria intenção assassina e que essa intenção estava num nível que o fez ter calafrios. Jovem amigo Tang San, você. Tang San ainda estava sorrindo. Eu só estava perguntando. Depois de nós comermos, eu vou incomodar o presidente Silon e pedir que você prepare as coisas que nós precisamos o mais rápido possível.
Oh, certo. Amanhã nós também vamos participar do leilão da Associação de Ferreiros. Eu ainda vou incomodá-lo e pedir que você arranje isso. Silon assentiu e disse. Isso não é problema. Vocês são nossos grandes clientes. O Hall dos Espíritos fica na parte leste da cidade. É um edifício bem distinto, construído mais esplendidamente do que a própria mansão do Lorde da cidade. Há aproximadamente 40 mestres dos espíritos ali. Entre eles, o nível do Meyers é o mais alto, algo entre o 63º e o 65º nível. Entre os outros, também há 4 acima do 50º nível. O resto são todos mestres dos espíritos comuns. A maioria esmagadora está entre o 20º e 30º nível. Afinal, essa não é uma cidade importante e a distribuição dos membros do Hall dos Espíritos não foi tão generosa. Os olhares de Tang San e Silon se encontraram e, com entendimento mútuo, nenhum dos dois continuou o assunto. Mas Tang San ainda estava bem satisfeito com a descrição detalhada que Silon deu da composição da força do Hall dos Espíritos. Esse sábio espiritual ferramenta não era nem um pouco lento. O resto da refeição foi extremamente harmoniosa com o cuidado meticuloso do proprietário do restaurante, usando praticamente os melhores ingredientes preparados pelo melhor chefe. Mesmo que não houvesse iguarias, a comida ainda estava deliciosa. Após a refeição, apesar do proprietário repetidamente expressar que não havia necessidade de pagar, Silon ainda pagou 5 moedas espirituais de ouro. Mesmo que esse fosse apenas o preço da produção, já era o suficiente para provar a diferença entre a Associação de Ferreiros e o Hall dos Espíritos. Na verdade, Meyers nunca havia pagado por suas refeições. Silon diretamente arranjou uma boa residência para o grupo de Tang San. Então ele foi cuidar dos metais que eles precisavam. A residência ficava ao lado da Associação de Ferreiros e era especialmente usada pelos convidados da associação, onde eles ofereciam sua própria hospedagem. Mesmo que ela não pudesse ser considerada luxuosa, ela com certeza era limpa. Para a estadia deles, Silon especialmente ordenou que o último andar fosse completamente reservado. Assim que Silon foi embora, Ma Hongijun não conseguiu mais se segurar. Ele naturalmente havia visto algo na conversa entre Tang San e Silon e agora perguntou impacientemente. Terceiro irmão, nós não vamos dar uma lição naqueles caras do Hall dos Espíritos? Eles se atreveram a insultar a Xiao Wu e a Hongrong? Eu fico com raiva só de me lembrar disso. Durante todos esses anos, quando é que nós irmãos ficamos contendo esse tipo de raiva? Ninguém ali era um estranho. Então Tang San não precisava ocultar nada. O Hall dos Espíritos nos deve muito, já deve ser hora de eles nos pagarem com alguns juros. Ma Hongijun comemorou. Então quando nós vamos agir? Tang San claramente já havia pensado nisso. Após o fim do leilão de amanhã à noite, uma noite fria e sem lua de assassinato. Tang San claramente havia refletido sobre sua escolha do momento. Silon precisava de 3 dias para preparar tudo, em outras palavras, os metais necessários seriam coletados no dia depois de amanhã. Além disso, eles ainda poderiam tentar sua sorte no leilão da noite seguinte. Então, independentemente de como o Hall dos Espíritos quisesse retaliar, no dia depois de amanhã eles já teriam partido. Taiten cerrou seus punhos, ao ponto de suas juntas estalarem. Faz muito tempo que eu quero causar problemas para o Hall dos Espíritos. Aqui também não é nossa cidade. Colocá-los no seu lugar vai ser bom. Tang San olhou para os olhos vazios de Xiao Wu ao seu lado e não pôde evitar que a cena de Xiao Wu sendo cercada por aqueles especialistas do Hall dos Espíritos surgisse em sua mente novamente. A cena de Xiao Wu se sacrificando para salvá-lo. As intensas facadas de dor dentro dele se transformaram em uma intenção assassina que constantemente erodia seu coração. Ancião Taiten, você não pode aparecer amanhã. Isso seria muito óbvio e nós não podemos deixar nenhum rumor se espalhar. Gordo, amanhã eu e você iremos. Só nós dois. Taiten hesitou por um momento. Então disse. Jovem mestre, há dezenas de mestres dos espíritos lá. Vocês dois não é muito pouco? Tang San balançou a cabeça. 2 pessoas é o suficiente. Um para matar e um para queimar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.